Olá! Você sabe como a simvastatina e as outras estatinas atuam no seu corpo? Os seus efeitos colaterais, sabe quais são? Esses efeitos colaterais são realmente tão horripilantes como alguns vídeos mostram na internet? Nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre a simvastatina e as outras estatinas, os seus efeitos colaterais e por que muitos médicos prescrevem esse tipo de medicamento todos os dias. Também irei falar sobre outros medicamentos que podem ser usados no tratamento do colesterol, como a ezetimiba e o super recente ácido bempedoico. Para entender tudo o que ocorre nessa polêmica que ocorre entre defensores e inimigos da simvastatina, é essencial saber qual é a principal causa de morte no mundo hoje. A principal causa de morte no mundo hoje são as doenças cardiovasculares, como infarto do miocárdio, o famoso ataque cardíaco, e o AVC, o famoso derrame. Em 1948, nos Estados Unidos, na cidade de Framingham, foi começado um dos estudos mais longos e mais importantes da história da medicina, que leva o nome da cidade, o estudo de Framingham. Esse estudo ele acontece até hoje, as pessoas são seguidas nesse estudo até hoje, e nesse estudo foi visto que um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares é o colesterol ruim, LDL, elevado. Por isso, é importante ter em mente que, independente do uso ou não de estatinas, o nível de colesterol LDL elevado aumenta a sua chance de morte por doenças cardiovasculares. E o que são as estatinas e a simvastatina? Como elas funcionam? A simvastatina é um inibidor competitivo da enzima HMG-CoA redutase. E o que é isso, doutor? Essa enzima é uma enzima responsável pela nossa produção natural dentro do nosso próprio corpo de colesterol. Ou seja, o nosso corpo produz colesterol a partir daquilo que a gente come. E essa enzima está lá para facilitar esse processo de produção. A simvastatina e as outras estatinas atuam nisso, impedindo a ação efetiva da HMG-CoA redutase em produzir colesterol. Com isso, ela reduz os seus níveis de colesterol ruim, LDL, reduz também um pouco os níveis de triglicérides e também eleva um pouco os níveis de HDL colesterol, ou mais conhecido como colesterol bom. Além disso, as estatinas têm outro efeito benéfico, que nós chamamos de efeitos pleiotrópicos da estatina, que são efeitos que nós não sabemos muito bem o porquê eles ocorrem, mas eles ocorrem, como a estabilização das placas de gordura nas artérias. Essa estabilização das placas de gordura evitam que as placas de gordura se rompam e formem trombos logo acima dessa placa de gordura, sendo essas as principais causas de infarto e derrame. Então, como você consegue perceber, a simvastatina reduz o nível do LDL colesterol, o mesmo que o estudo de Framingham viu que, quando elevado, aumenta o risco de morte cardiovascular. Por isso, ao longo dos anos, foi-se estudado que as estatinas reduzem o risco de morte por doenças cardiovasculares nas pessoas que têm o LDL colesterol muito elevado. Esse efeito ele não é observado de um dia para o outro. Ele é um efeito estatístico que é observado ao longo do tempo, de muitos anos. A cada 5, 10, 15 anos, com o uso, você tem essa proteção cardiovascular. Bom, até agora eu só falei de efeitos benéficos, ainda não falei de efeitos colaterais. Vamos começar a falar dos efeitos colaterais. Mas antes, está gostando do vídeo? Conhece alguém que toma simvastatina ou outra estatina? Deixe seu like e compartilhe com aquele seu amigo ou familiar que toma esses remédios. E quais são os efeitos colaterais? Os efeitos colaterais mais comuns são os efeitos colaterais gastrointestinais, como uma discreta queimação, náusea e soltar um pouco o intestino. Mas esses efeitos normalmente passam após algum tempo do uso do medicamento. Mas não são esses os efeitos colaterais que causam medo em muitas pessoas e em alguns médicos. E até encontraram grandes inimigos na internet que falam muito mal desse medicamento. Os efeitos colaterais mais importantes são a rabdomiólise, que basicamente são lesões musculares que ocorrem por conta do efeito da estatina. Então, a pessoa que toma estatina pode ter sim alguma lesão muscular, alguma ruptura muscular ou uma dor muscular generalizada, sendo mais comum o paciente referir para o médico dores nas batatas das pernas, nas panturrilhas. E outro efeito colateral importante ocorre na lesão hepática, na lesão do fígado. Então temos que tomar cuidado com o uso desses medicamentos, principalmente em pacientes que já tenham alguma alteração hepática.
E esses efeitos colaterais são comuns? Esses efeitos colaterais não são muito comuns. Eles ocorrem em aproximadamente 2% dos casos de uso de estatinas e eles ocorreram principalmente nas pessoas que usaram as doses máximas das estatinas, como simvastatina 40 e 80 mg, atorvastatina 80 mg e rosuvastatina 40 mg, que são as estatinas mais potentes e mais comumente usadas, e os efeitos colaterais ocorrem principalmente nessas doses mais altas. Quem usa doses mais baixas tem um risco ainda menor do que esses 2% de ter os efeitos colaterais indesejados das estatinas. Perfeito! Agora você já sabe os efeitos benéficos e os efeitos colaterais. E para você, está indicado o uso de estatina ou não? Bom, se você já teve infarto, derrame, tem aquela molinha no coração ou tem qualquer artéria no seu corpo entupida, e nós descobrimos isso por exames de ultrassom, em especial o Doppler das carótidas, se você tem qualquer um desses problemas de saúde, o uso de estatina é primordial no seu caso. Os riscos são muito menores do que os benefícios no seu caso. E esse ponto, o uso para esse tipo de pessoas é indiscutível. Não existe como argumentar que os efeitos colaterais da estatina, exceto num paciente que teve franca rabdomiólise e precisou de internação por isso, ou alterações grandes das enzimas hepáticas, que eu, particularmente, nunca vi efeitos colaterais tão potentes das estatinas, mas eu só retiraria a estatina desses pacientes nesses casos. Agora, se você tem baixo risco cardiovascular, você é uma pessoa magra, que faz atividades físicas todos os dias, se alimenta de maneira muito saudável, para você, muito provavelmente a estatina não vai estar indicada. E para avaliar os efeitos colaterais mais importantes, como rabdomiólise e alteração hepática, sempre solicito os exames de CPK, TGO e TGP, nos quais avalio a alteração muscular e hepática do fígado do paciente. Porém, no idoso, esse cenário muda bastante. Imagine você, uma situação comum para mim no consultório, uma paciente de 85, 90 anos, cujo principal risco para a vida dela é o risco de quedas. E, avaliando a sua parte muscular, que faça essa avaliação no consultório com a balança de bioimpedância, que vê a composição corporal, quantidade de músculo, quantidade de gordura e de água do paciente, consigo avaliar que essa pessoa tem baixa massa muscular. Avalio a sua força muscular por um dinamômetro. A senhora também tem uma baixa força muscular. Junto disso, avalio um colesterol LDL de 120, 130, com pequenas placas obstruindo ali 10, 20% das carótidas. Qual seria a melhor conduta nesse caso? Ao meu ver, nesse caso, não tenho a menor dúvida em retirar a estatina dessa paciente. Porém, outro caso também comum, que já tive aqui no consultório, paciente de 85 anos, obesa com insuficiência arterial periférica, tinha muita dor na batata da perna ao andar, que chamamos de claudicação intermitente. Essa mesma paciente tinha baixa massa muscular e pouca força nos membros, mas ela corria risco de amputação da perna por conta das placas de colesterol que estavam nas pernas dela. Não existe como suspender a estatina dessa paciente. Pelo contrário, o que eu fiz nesse caso, e é um caso real que eu tenho aqui no consultório, de uma paciente que quase amputou o dedo, foi aumentar a estatina até a dose máxima e seguir de perto os efeitos colaterais. Por isso, o tratamento com estatinas, principalmente no idoso, ele tem que ser muito individualizado. Agora, falando das estatinas mais modernas. As de alta potência, como atorvastatina e rosuvastatina, que são as melhores para as pessoas com alto risco cardiovascular, como a dessa senhora que acabei de falar para vocês, elas já têm um risco de efeitos colaterais bem menores que o da simvastatina. Para os pacientes que ainda não conseguem tolerar essas duas medicações, existem as estatinas de menor potência, como a pravastatina e a pitavastatina. Elas têm ainda menos efeitos colaterais do que a atorvastatina e a rosuvastatina. Entendi, doutor. O senhor está querendo me convencer a tomar a simvastatina ou alguma outra estatina, mas eu não vou tomar de jeito nenhum. O que eu faço? Existem opções aos tratamentos de menor potência, como a ezetimiba, que já está no mercado há muito tempo,
e ela tem muito menos efeitos colaterais, praticamente inexistem os efeitos colaterais musculares e hepáticos na ezetimiba. E acabou de ser lançado nesse mês de março de 2023 no American College of Cardiology, um dos maiores congressos de cardiologia e de medicina do mundo, o ácido bempedóico, que também tem menos potência do que as estatinas e será comercializado e estudado a associação do ácido bempedóico com a ezetimiba para os pacientes resistentes ou intolerantes ao uso das estatinas. Se você ficou nesse vídeo até agora, eu tenho certeza que você se preocupa muito com a sua saúde ou com a saúde de algum familiar que toma simvastatina ou alguma outra estatina. Mas eu queria deixar algo muito claro. Falei muito sobre remédios, agora eu quero falar sobre hábitos. Não adianta nada você ficar tomando simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina em dose máxima e ficar comendo a gordurinha da picanha, ficar comendo um pastelzinho de queijo frito na feira, fazer aquele arroz cheio de banha de porco, achando que banha de porco é a coisa mais saudável do mundo, sendo que é só uma desculpa para a comida ficar mais saborosa. Mesmo tomando a simvastatina e ficando com níveis de colesterol normal, você não vai ter uma boa saúde. Por quê? Você vai ter os efeitos colaterais da medicação e vai ter uma alimentação péssima. O seu corpo vai ficar cada vez mais cheio de gordura em todos os lados, inflamado, sentindo dores. É muito importante entender que para a redução do risco cardiovascular e para a saúde em geral, existem 3 grandes pilares da saúde. E são eles: o sono, dos quais falei nos meus 2 primeiros vídeos no canal, que eu acho o principal hábito a gente ter, e é um hábito que é muito negligenciado por um motivo bem simples. Se você não dorme bem, você acorda no dia seguinte com vontade de comer besteira, vontade de comer uma pizza, um lanche, e não tem vontade de fazer atividade física. Falo isso por experiência própria, fiz plantão noturno na segunda-feira à noite por quase 10 anos, e a terça-feira, nesses 10 anos eu nunca fiz atividade física de terça-feira, e terça-noite eu sempre pedi uma pizza como recompensa por uma noite de sono mal dormida. Então, o sono é essencial em uma boa saúde. Depois disso, obviamente, atividade física diária e uma boa alimentação. Está gostando dos meus vídeos, desse tipo de conteúdo? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva aqui no canal, que isso me empolga muito em fazer mais vídeos como esse. Obrigado!